Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Movimentando o Sem Dor. Eu sou André Garcia e a nossa missão aqui é ajudar pessoas a resolver dores musculares e articulares em até 15 dias. E vamos para a nossa aula de hoje com o tema: Sinto muita dor no braço. Como é possível aliviar a dor se não consigo movimentar? Olha, é uma situação realmente muito complicada, porque fazemos muita tarefa, tarefas utilizando as mãos e os braços no nosso dia a dia. Mas é por isso mesmo que precisamos movimentar, mesmo sentindo dor. Porque é assim que vamos iniciar o processo de recuperação do corpo, e o alívio da dor. Então, vamos lá. Olha, no meu dia a dia, eu lido muito com pessoas que têm se queixam problemas de dores no braço, no ombro, E geralmente, quando afeta aqui o braço, é porque em alguma região aqui já está instalado o problema, tá? Porque às vezes dói, a situação problemática está aqui e vai sendo transferida ao longo aqui do braço. Mas, como aqui a gente tem uma visão mais detalhada aí do corpo todo, precisamos ter essa visão mais global. A situação às vezes afeta o ombro, mas ela pode ter vindo desde lá de baixo, na situação de uma torção de tornozelo, ou a pessoa tem uma perna em X, e aí vai complicando, vai enfraquecendo essas musculaturas, vai ocasionando alguns desequilíbrios e a dor o problema vai passando para cima, se a pessoa deixar, E aí às vezes acontece de uma situação de estar com dor no ombro, mas vem de lá de baixo. Mas hoje o nosso ponto principal vai ser com foco na recuperação dessa capacidade de movimentar os braços para realizar as nossas tarefas, certo? E no nosso dia a dia, como eu já falei, nós realizamos muitos movimentos em casa mesmo, no trabalho, e a todo momento necessitamos das mãos, dos braços, para que a gente possa realizar essas tarefas do nosso dia a dia. O problema é quando a dor começa a impactar na realização dessas tarefas, impactar de forma negativa. Existem algumas situações que eu vou colocar aqui e, por exemplo, às vezes a pessoa, o excesso de movimentos repetitivos, excesso de movimentos, seja no esporte, tem pessoas que jogam vôlei, trabalham muito aqui, basquete, que utilizam muito esse movimento, Outros esportes, como handebol, fazem muito arremesso, a própria natação, Pensando, atletas trabalham muito com a questão de movimentos repetitivos. Não só atletas, mas há determinadas funções, há determinadas profissões em que as pessoas utilizam muito, Por exemplo, o pessoal que digita muito, trabalha muito em escritório, tem que digitar muito, e aí são movimentos diários, realizados de forma repetitiva. Isso vai criando, às vezes, tensões, alguns desequilíbrios musculares, e possivelmente podem afetar determinadas articulações. E como a gente está falando em relação ao ombro, esse desequilíbrio pode ocasionar uma mudança na arquitetura, a gente chama de arquitetura, mas uma mudança no posicionamento do corpo. Já viu aquelas pessoas que às vezes andam assim, tem o ombro voltado para frente, E já começou a ter um desequilíbrio aí nas musculaturas e as articulações começam a sofrer. Isso é uma situação. E aí pode estar ocasionando uma pressão sobre as bursas, pode originar bursite, pode ocasionar uma pressão sobre o tendão aqui, de algumas musculaturas aqui do ombro, que podem ocasionar a tendinite, E aí são situações que ocorre inflamação e vão originando a dor, e isso vai contribuindo para que a pessoa tenha dificuldade de realizar determinadas tarefas no nosso dia a dia, começa a complicar a nossa vida. E aí precisamos resolver, porque vai chegar no momento que a pessoa não vai ter mais condições de realizar o movimento, vai travar.
certo? Ainda mais, eu falei de pessoas que fazem muito, né, movimento repetitivo, mas também tem aquelas que não fazem movimento, né, em que o ombro, a articulação não trabalha, e isso vai fazendo o quê? Que as musculaturas possam ficar atrofiadas, e isso também não é muito bom. Então, é tipo assim, nem 8 nem 800, né? Ou 80. Temos que ter o equilíbrio e ter essa preocupação de fazer com que o corpo funcione de uma forma harmoniosa. Para isso, eu estou aqui para ensinar, ajudar a ensinar a vocês, né? Podemos aprender aqui como resolver uma situação dessa. Problema de dor no ombro, né? Dor no braço, como é que eu posso aliviar se eu não realizo, não consigo movimentar? Tem procedimento para isso, tá? E muitas das vezes nós temos que vencer a dor. Na realidade, temos que vencer a dor, certo? Então, uma situação, eu vou colocar aqui para vocês, pessoas às vezes têm o ombro congelado, né? Não tem, parece que o ombro se limitou a realizar o movimento. E como que resolve isso? Primeiro, nós precisamos entender que, segundo estudos, essa questão de ombro congelado pode estar relacionada com o sistema, a parte emocional da pessoa, certo? E às vezes a pessoa está em depressão, passou por um momento, né, depressivo, e isso contribui para que a pessoa tenha um ombro congelado. Tá? Estudos indicam isso. E aí também precisamos resolver a questão da depressão. E aí trabalho também relacionado a profissionais dessa área que trabalham com isso, mas o exercício físico ele é indicado para se resolver essa questão também, tá? Pessoas que realizam exercício físico eles sentem um prazer, uma sensação de bem-estar, e isso vai contribuindo para melhorar a depressão. Olha só, mais um benefício, tá? E muitas das vezes a pessoa às vezes está tão limitada ao movimento que a gente precisa dar uma forcinha, Eu lembro, depois com relação a isso, eu vou citar depois uns exemplos de umas pessoas que eu atendi que tinham esse problema. Olha, mas há vários caminhos para a gente aliviar a dor, mas você quer definitivamente aliviar a dor, né, quer fugir da cirurgia, e esse é o caminho, tá? Precisa fazer exercício físico. Então, as pessoas que às vezes não... Olha, o que eu vou falar não está interessando, as pessoas que não gostam de fazer exercício físico, e estão com problema no ombro, olha, infelizmente o que eu tenho que dizer é que você pode chegar num caso extremo, num caso de cirurgia. Uma sugestão? Vamos fazer exercício físico e fugir da cirurgia, tá? Olha, não é a dor, tá, no braço que vai te impedir de resolver o problema, mas a falta de determinação em querer vencer a dor, tá? Eu vou explicar isso. Todo mundo tem, olha, algumas pessoas têm medo de sentir dor, mais do que a dor que está sentindo, né? Mas já está sentindo dor, né? Então, de repente um pouquinho a mais, sabendo que isso vai te ajudar a resolver a dor, dá para a gente encarar. E esse é o medo que algumas pessoas têm. Nossa, será que eu vou me machucar mais, realizar o movimento? Olha, eu já estou ruim, né? Já não estou conseguindo movimentar. Será que eu vou movimentar e vai piorar a minha situação? Muitas pessoas têm esse receio, né? Mas eu digo aqui para você que você precisa movimentar, senão vai chegar num ponto que o negócio vai ficar complicado cada vez mais. E vencer esse medo, claro, com segurança, com orientação, né? Tendo alguém, né, um profissional que ajude a orientar como se fazer isso, claro, a coisa fica mais segura, né? Com certeza, você que está nos assistindo, tiver uma orientação, vai se sentir mais confiante em resolver o problema, tá? Não é de qualquer jeito, certo? Então, quando a gente pensa assim, olha, será que tem jeito? Será que tem solução ao meu problema? Será que um dia eu vou conseguir
voltar a poder movimentar, eu quero tanto fazer as minhas tarefas, eu estou dependente das pessoas, a minha situação está, olha, é uma situação ruim, porque eu não consigo fazer nada. E essa pessoa precisa realmente de ajuda. Essa pessoa, ela precisa encontrar o caminho que realmente faça com que traga a vida dela normal. E olha, foi o caso que aconteceu com alguns alunos meus. Por exemplo, um deles é até lá perto, né? Faz parte da minha convivência, da minha família, né? Que é a minha sogra. Minha sogra, ela está com uns 78 anos. Então ela tinha ela teve muitos anos atrás, ela teve uma lesão no trabalho. Na época que ela trabalhava, né? Ela teve uma lesão e um dia trabalhando, sentiu uma dor no braço muito violenta. E ao longo do tempo ela não cuidou, né, como deveria cuidar, e ela acabou tendo uma espécie de calo aqui, parece um calo. E isso foi limitando o movimento do braço dela ao longo dos anos. Até que um dia, né, ela estava se queixando. Nessa época eu já estava formado, e ela se queixou, olha, eu estou perdendo, não consigo mais movimentar. Ela já movimentava, se vocês observarem, eu estou movimentando o braço aqui, né? Tá. Ela, para fazer esse movimento, ela tinha que jogar o corpo para o lado para poder subir o braço, tanto que já estava limitando o movimento. E como resolver isso? Chegou um momento que o braço já estava começando a colar. E aí, tentando fazer exercício, eu digo, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou começar, fiz um alongamento nela, eu preciso desbloquear esse braço. Aí fiz um alongamento dela, dei uma pressionada assim, fiz um trabalho de rotação, fiz um trabalho ali para ir soltando mais o braço. Resultado, olha, acabou a limitação dela. Ela começou a erguer o braço, assim como eu estou fazendo. Se deixasse, né, isso ela sentindo dor, tá? Se deixasse, ia chegar num momento que ela não ia mais conseguir mover esse braço. E aí, de repente, caso de cirurgia, né? Não podemos deixar chegar em um extremo desse, certo? Tem solução? Tem solução. Precisa vencer o medo, né, da dor? Precisa vencer o medo da dor. Mas tudo feito de forma, vamos dizer assim, com base na ciência. Não é de qualquer jeito, chegar lá e não, vamos fazer isso e tal. Não, tem estudo, tem vamos dizer assim, ainda bem que a ciência está do nosso lado, né? Para poder a gente aplicar esse conhecimento e ajudar as pessoas a resolverem as dores. Ok? Agora, eu tenho situações de alunos, isso foi eu digo dentro de casa, né? Mas eu tenho alunos que digitavam muito trabalho e tal, etc. E passou muito tempo dando aula e nada de exercício físico, nada de trabalhar o corpo para deixar o corpo organizado, para deixar o corpo bem, para poder dar continuidade nas suas tarefas, inclusive no trabalho. Quer trabalhar? Olha, não tem problema nenhum. Pode digitar o dia inteiro, né? Fazer movimentos repetitivos e tal. Mas se você organiza o seu corpo, deixa o seu corpo estruturado para aguentar esse ritmo, tudo bem, né? Claro, todos nós temos um limite. O corpo tem um limite, mas se você deixa o seu corpo preparado, né, você pode ter aí condições de trabalhar, né, numa rotina, trabalhar assim por várias horas e o seu corpo não sentir nada, né? Agora, se você não prepara esse corpo, às vezes 2 horas de trabalho pode ocasionar sérios problemas, né, por estar realizando movimentos repetitivos ali. Então, não podemos deixar o corpo fragilizado. Então, eu atendia essa pessoa, né? E ela chegou a um ponto e cheguei lá, estava com o braço assim, não conseguia. O que foi, né? A questão muito amiga minha. O que foi? Hoje o braço não consigo levantar, está doendo isso aqui na lateral. O braço está muito dolorido, não consigo hoje nem trabalhar, né? Como é que eu vou fazer? Aí lá eu digo, olha, vem cá, vamos
vou te ajudar, vou dar um passozinho aqui para dar uma ajudinha, mas, né, você vai fazer atividade física, vai fazer exercício físico, senão daqui a pouco eu vou te ajudar um pouquinho aqui, a ver se consegue melhorar um pouco a sua situação, mas não pode deixar de fazer o exercício físico, vai lá, senão amanhã tá de novo esse negócio, esse problema. Aí, beleza, comecei lá, fiz os movimentos, trabalho, vamos fazer o movimento do braço, faz para cá, faz para lá, né, sentindo dor. Alonga, vamos dar uma alongada, né, vamos movimentar, Daqui a pouco, né, legal, olha, deu uma melhorada, estou conseguindo movimentar um pouquinho, beleza. Olha, isso é exercício físico, tá? Isso que eu acabei de demonstrar é exercício físico, tá? Mas fez com que ela desse uma melhorada. Um pequeno passozinho, mas resolveu a situação? Não resolveu a situação. Foi preciso, vamos para treinar. Aí, beleza, começou a treinar e aí começou a descobrir que se resolve o problema. Acabou as dores, né? Pôde trabalhar melhor, certo? Mas tem que dar continuidade. Entendeu? Não é só porque resolveu a dor, resolvi a dor, tá tudo bem, amanhã não precisa fazer exercício. Não é bem por aí. Né? Aí que tem que dar continuidade mesmo, porque já chegou no ponto que a situação, a vaca quase já estava indo para o brejo, né? Conseguiu salvar a vaca. Não. E aí, vai deixar ela ir de novo? Não, agora tem que cuidar dela bem direitinho, né? Tem que zelar, né? Nós temos que zelar pelo nosso corpo, pessoal. Não pode ser de qualquer jeito. Não podemos ter, às vezes, cuidamos de tantas coisas em casa, né? Precisamos cuidar também da nossa casa, que é o nosso corpo, sem dúvida. E aí, eu vou citar um exemplo de outra aluna, e ela chegou para mim, vou até citar aqui a Vanusa. A Vanusa, ela chegou com sérios problemas de mobilidade, em função de muita fragilidade no braço, certo? Tinha alguns movimentos, né, que estava travado nem nada, mas infelizmente realizava movimento com dor, pegava objeto, né, às vezes tinha que subir, colocar objetos na prateleira, subir na escada, colocar objeto na prateleira, então tinha que carregar o objeto, empurrar, colocar acima, movimentar o braço acima da cabeça. E esses movimentos, para quem está com dor, às vezes é muito complicado, né? De repente, dá uma pontada, se for algo, né, esteja pesado, deixa cair, pode se machucar. Às vezes nem consegue. Tem pessoas que às vezes tentam, né, não conseguem, porque a dor não deixa. Aí, o que acontece? Eu ensinei para ela, logo que ela chegou, eu ensinei para ela alguns exercícios. Eu digo, olha, você vai fazer esse aqui, né? Esse aqui. Tá, beleza. Vai começar a alongar o peitoral. Aí, realizar movimentos, né? O halter não é o ideal, tá? Movimentos. O ideal é você ter uma caneleira aqui, colocar aqui no pulso e realizar esses movimentos aqui. Mas eu não tenho nada disso. Tudo bem, né? Você pode realizar, vai realizando com o braço mesmo. Deita ali perto da cama, você joga o braço assim, se o braço não alcançar o chão, né? Beleza. Vai ali perto da cama, deita o corpo aqui, movimenta para cá, depois movimenta, faz o outro círculo, movimenta para frente, movimenta para trás, para o lado, para a esquerda, direita, né? E vai realizando esse trabalho. Daqui a pouco vai soltando o ombro, vai melhorando a dor. São situações simples que nós podemos fazer, não é só na academia, podemos fazer em casa, em qualquer lugar. E aí, qual foi outros exercícios que eu passei para ela? Olha, foi só esse tipo? Não, precisava fortalecer algumas musculaturas. Aí, né, pega o peso que a pessoa aguenta fazer esse, né, movimento. No começo, né, vai sentir dor no começo. Vai ser difícil, né? Não estou dizendo que é fácil, mas à medida que vai colocando o corpo em movimento e vai fazendo com que esse corpo, ao longo do tempo, vai se recuperando, a pessoa daqui a pouco começa a ganhar força, começa a realizar o movimento com mais facilidade, começa a ficar mais abusadinha, né?
começa a pegar cargas maiores, aí já não é mais os 2 quilos, já é, né, 4 quilos, e a pessoa vai fazendo. Né? Ah, mas eu não tenho equipamento, André, como é que eu posso fazer? Ah, pega a garrafa plástica, né? Enche de areia e vai realizando o movimento. Sim? E aí a gente vai encontrando soluções para resolver a dor, né? E ajudando a ganhar, né, a capacidade de realizar nossas tarefas no dia a dia. E aí, foi só isso? Não. Né? Teve situações, por exemplo, precisou trabalhar o músculo das costas. Olha, você que está assistindo aí, de repente precisa trabalhar os músculos da costa, né? Vou mostrar aqui um exercício que você pode utilizar aí na sua casa. Ó, tá? Okay? E ó, meio que pranchado, certo? Realizando esse movimento. Mas isso é possível? É possível, né? Mesmo para a pessoa que está com dor no ombro, certo? Sim. Ó, às vezes a pessoa não consegue levantar o braço aqui, por causa do dor no ombro, certo? E aqui, será que ela não consegue? Então foi o mesmo movimento que eu realizei. Então a gente estava fazendo assim, ó, na cadeira. Tá? E a mesma coisa, quando, por exemplo, quero trabalhar essa musculatura, mas a pessoa está com dor aqui, o que eu posso fazer? Ó, nesse movimento, nessa amplitude, eu já estou trabalhando essa musculatura. E a tendência é a gente fortalecer. Tá? Então você pega, coloquei ali o peso, vai fazer com o dedão para baixo, realizando esse movimento, você já trabalha essa musculatura. Isso ajuda muito pessoas que não têm condição de realizar esse movimento. Está com a dor, às vezes está com um problema nessa musculatura aqui de cima, né? E esse movimento vai pressionar essa musculatura. Então aqui, ó, está tudo ok, né? E vai fortalecendo a musculatura aqui de cima, certo? Agora, eu demonstrei aqui vários exercícios, tá? Que a gente utiliza, mas o exercício em si, vamos dizer assim, exercício é só uma ferramenta, pessoal. Tá? Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas André, ensina um exercício aí para resolver tal coisa, né? É uma ferramenta que se você não souber usar, ela não vai servir para nada. Não basta saber o exercício físico, tem que saber aplicar. Não basta só um exercício físico, né? Você tem que pensar num treinamento que vai te fazer com que você melhore o corpo. Às vezes, como eu expliquei lá no começo, né? Você pode pensar numa dor local, mas a sua dor pode estar global. E às vezes acontece que pessoas têm vários tipos de várias lesões ao longo do corpo, várias dores ao longo do corpo, né? E às vezes só resolver aqui não vai adiantar. Precisamos pensar no corpo como um todo. Então, acredito que essa é a maior dúvida que as pessoas têm com relação à questão de resolver as dores, né? E com relação ao que a gente está falando, né? Em relação ao braço, eu citei aqui na nossa aula de hoje como resolver as dores, né? Mesmo sentindo dor, mesmo sendo impossibilitado de realizar o movimento. Então, com os meus alunos, a gente vai usando o conhecimento para fazer com que eles retomem a sua capacidade de se movimentar, né? E com isso voltar a ter uma vida normal. Mas quando a gente fala de uma situação assim, né, sempre tem alguém que pergunta, se movimentar o braço, né, e machucar mais, né, será que eu vou machucar mais? Isso vai agravar a situação? Vai agravar a minha situação? Né? E aí eu volto a comentar, como eu fiz lá no início, que você precisa vencer a dor. Claro que não pode ser de qualquer jeito, né? Eu citei aqui alguns exemplos de situações que precisam usar determinada técnica, precisa ter a aplicação correta do movimento, precisa ter, vamos dizer assim, saber o que precisa ser feito, né?
Então, muitas das vezes, às vezes eu, assim, situações no meu local de trabalho, na minha vida prática, às vezes em determinados ambientes, porque eu vou atender, ainda atendo hoje, presencialmente, pessoas que me contratam, seja em casa, seja na academia, e às vezes eu vejo pessoas assim, eu tenho um problema no ombro, né? Pessoas que estão lá na academia, lá, um problema no ombro, aí a pessoa levanta aqui, esse exercício é bom para ombro, mas será mesmo? Será que realmente é isso mesmo? Tá certo? Então, a gente nem sempre que aquilo que a gente vê, às vezes, na internet, vamos dizer assim, pode ser bom para você. Tem que tomar esse cuidado. Mas você fazendo a coisa certa, aplicando o conhecimento certo, tendo uma supervisão, você vai chegar ao resultado de melhorar a sua situação de dor no braço, mesmo sentindo dor, tá? Por quê? Porque cientificamente os cientistas foram lá e estudaram que assim, fazendo dessa forma, resolve o problema, ok? E ainda, tem pessoas que realmente, será que resolve, né, o meu problema? Será que resolve a dor? Será que eu vou ficar bem depois que eu fizer esses exercícios? Porque pessoas que passam aí muito tempo com esse problema, às vezes 2 anos, 3 anos, 10 anos, e sempre tem essa preocupação, porque já até ficam desacreditadas que possa existir alguma solução. E o que eu digo para essas pessoas é o seguinte: você pode, mesmo numa situação aí, passou muito tempo com problema, pode se recuperar. Talvez você não encontrou o caminho, né, para resolver a situação, ou não seguiu adequadamente. A gente vê muitos casos de pessoas que, por exemplo, iniciaram tratamento, por exemplo, para resolver um problema de tendinite no ombro, cuidaram, resolveu, mas não deram continuidade. E aí o que acontece? Uma tendinite mal curada, ela pode reincidir, né? E pode aí trazer outros problemas, certo? Então, não podemos deixar agravar a situação cada vez mais. Mas para quem já está aí muitos anos sofrendo com dor, tá? Olha, segue a gente aí no canal, tem um caminho aí para você seguir, tá? E a gente está aqui para ajudar vocês, certo? E tem solução, tá, pessoal? Geralmente, quando as pessoas começam em busca de uma solução para resolver a dor, o que elas encontram, né, pelo caminho? Algumas encontram o caminho certo e outras encontram o caminho errado. Então eu vejo pessoas que estão com dor, aí a primeira coisa que pensa é: vou fazer repouso. Eu vou repousar, tomar um remedinho para melhorar a dor. Aí às vezes passa 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses e a situação continua a mesma, né? Pessoal, essa é a forma de fazer errado, certo? E a outra forma é você não ter a orientação, mesmo fazendo, você não ter a orientação correta para resolver o seu problema. E a outra situação, eu vou colocar mais situação aí, é você, mesmo seguindo o caminho, fazendo tudo certinho, chega no momento que você desiste de tudo, né? Abandona, porque às vezes ou conseguiu resolver a dor, ou porque achou que está demorando demais, né? E abandona tudo. Esses são os erros que as pessoas geralmente cometem ao tentar resolver o problema da dor. E eu estou aqui para mostrar para você que realizar a ativação da musculatura, né, é um ponto importantíssimo nesse processo, tá? E precisa ser feito de forma correta. Você precisa voltar a ganhar força. Ótimo, legal. Mas precisa também equilibrar as musculaturas, certo? Esse é um ponto-chave. Não adianta você, por exemplo, querer melhorar a dor no ombro, aí você vai fazer um fortalecimento das musculaturas que já estão muito fortes. Será que vai gerar o equilíbrio? Talvez gere mais desequilíbrio, certo? Então precisa ter a aplicação correta. E precisa manter uma rotina de treinos. Sim, não tem como funcionar, tá, sem essa rotina. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente era lá adolescente e tal, que era muito ativo, pessoas eram muito ativas, jogavam, praticavam, corriam,
fazia 1000 coisas, o corpo sempre estava ali, né, respondendo a todas as necessidades e bem a todas as necessidades do dia a dia. Aí, à medida que a gente vai evoluindo, né, vai crescendo, alguns vão abandonando essa rotina, e aí nós entramos num momento de sedentarismo. Ou pouca atividade física ou nenhuma atividade física. E esse é um dos maiores problemas que vão trazendo com que a gente chegue numa situação de dor, de doença, né? De incapacidade funcional. A forma de reverter isso aí é fazer com que o corpo volte até aquela rotina de antes. Tá? E precisamos colocar isso no nosso dia a dia, porque o corpo começa a movimentar melhor, a respirar melhor, né? A realizar as tarefas com mais eficiência, certo? Você pega, não precisa ser atleta, tá? Não estou dizendo, André, mas eu preciso ser atleta para isso? Não. Mas uma pessoa que cria uma rotina, né, de atividades que possam fazer com que o corpo dela todinho, tá, funcione ou mantenha a capacidade funcional, certo? Agora, além dessa rotina, nós precisamos colocar atividades, por exemplo, às vezes eu coloco essa rotina, né, André, exercício físico, eu vou fazer só caminhada. Vou fazer caminhada, só é exercício físico. Beleza, não tenho nada contra a caminhada. Até indico para os meus alunos fazerem caminhada. Aqueles que, né, gostam de correr, fazer correr. Pedalar, né? Tem muitas atividades. Mas muitas das vezes as pessoas fogem do trabalho muscular, do trabalho da musculação, do treinamento de força, né? Fogem desse tipo de atividade. Por quê? Porque a informação que às vezes elas têm não é a informação adequada, chegou meio distorcida para essas pessoas. Às vezes a pessoa pensa que é só, isso aí é só para a pessoa que quer ficar bonita, lá com corpão, né? Algumas falam assim, bundão, colchão, com peitão. É assim, mais ou menos. E não é bem assim, isso foi uma imagem, né, criada. Isso lá na década de 80, né? Hoje não. Hoje nós temos uma nova visão com relação à questão do treinamento de força da musculação, que traz realmente benefícios e procurar organizar melhor a estrutura corporal. Quando eu falo a estrutura do corpo, né, a estrutura corporal, eu estou falando desse jogo do estica e encolhe, né, do equilíbrio das musculaturas, que é muito importante, tá, para o nosso dia a dia. E isso faz com que essa ativação muscular faz com que a gente mantenha a força, que é uma capacidade física muito importante. Para tudo que nós realizamos, tem a força, né? Até para andar, nós precisamos de força. Porque, por exemplo, para quem anda, esse passo aqui, né? Uma perna, na hora que eu dou o passo, uma perna fica em suspensão. E o que está sustentando todo o meu corpo? A outra perna, juntamente com musculaturas que ajudam a estabilizar o corpo, né, com outras musculaturas que vão entrando em ativação. Se não fosse isso, pessoal, a gente não conseguia ficar em pé. Até hoje nós estaríamos andando de 4. E houve mudanças no nosso corpo que permitem a gente, né, fazer as coisas de uma forma ereta, como o pessoal chama bípede, né? Assim, dessa forma. E que continue assim, né? Que a gente consiga perpetuar, né, manter as nossas capacidades, porque foram conquistas ao longo do tempo que o ser humano adquiriu. E manter essas capacidades é muito importante para o nosso dia a dia. Não fique dependente. E olha, eu espero que realmente esse conteúdo tenha feito total diferença na sua vida, né? Compartilhe, leve mais conhecimento, as pessoas podem ajudar a salvar vidas, né? A melhorar a condição de vida dessas pessoas que às vezes estão limitadas pela dor. E amanhã nós temos mais um estudo, mais uma aula, né, no nosso canal. E aproveitem que eu estarei aqui com mais, vamos dizer assim, orientações com resolvedores musculares ou articulares. Eu encontro vocês amanhã e tenham um ótimo dia.